Abra sua Bíblia em João, capítulo 12, versículo 31 ao 32. Obrigado, Ministério de Louvor. Se o presbítero Fábio puder continuar sentado. Aleluia. João capítulo 12, 31 e 32. João capítulo 12, versículo 31 e 32. Tem bastante reverb na minha voz, né? Pega o outro microfone ali. Quem achou diz amém? Mateus, consegue botar um pouquinho no meu retorno aqui? Antes de ler, eu vou falar para vocês uma coisa. O começo dessa mensagem vai ser um pouco complicado. Repita comigo aí, complicado. Mas depois vai descomplicar. Mas o que vai acontecer? Já vou dar a letra antes, para quando começar a acontecer, você falar, pô, o pastor me falou. Quando eu começar a pregar isso, a tua mente vai querer vagar daqui. Porque a verdade que eu vou apresentar para você é a verdade mais poderosa que existe em toda a Bíblia. Não existe mais poder, não existe nenhuma mensagem mais poderosa do que eu vou apresentar para vocês aqui nessa noite. Também não existe mais complexa mensagem do que esta que eu vou ensinar para vocês aqui nessa noite. Raramente alguém prega uma mensagem dessa no púlpito, pela complexidade dela. Mas não tem como negar, toda a Bíblia, o centro dela é essa mensagem. Quem entendeu até aqui diz amém? Então deixa eu perguntar, o pessoal lá de trás está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Vocês aqui da frente estão me ouvindo bem? Aleluia. Fala para quem está do lado assim, meu irmão, se você falar comigo, eu vou orar por você. Se você não entender o que eu falar aqui, você não vai conseguir, não tem como você nem prosseguir na igreja. Não tem como, porque essa é a base da igreja. O que eu vou falar para você aqui é o beabá. O beabá. Porém, não se é ensinado o beabá. Porque as pessoas vivem de culto em culto. Raras são as pessoas que são discipuladas. Calma aí, pastor, o que eu quero? Eu quero aprender o que é e tal. E daí vive a confusão, porque você chega na igreja, hoje está pregando sobre Abraão, amanhã sobre José, amanhã sobre Ageu, amanhã sobre Sofonias. E aplicações pessoais. Deus quer mudar o teu casamento, e Ele quer, aleluia. Deus quer fazer você casar, e Ele quer, aleluia. Mas isso são frutos. Toda a base do Evangelho. Por que estamos reunidos aqui? Por que faz diferença você sair da tua casa no domingo à noite e vir para cá? Essa é a base de tudo. Quer você saiba ou quer não. Por mais que você pode dizer, pastor, me sinto tão bem nesse lugar, amém. Mas essa não é a base. O sentimento de sentir bem não é a base. Não, pastor, mas eu sou um diácono. Pastor, mas eu sou um cantor. Não é a base. A base é o que eu vou ensinar para vocês aqui nessa noite. Quem entendeu diz amém aí? Eu vou ler bastante, então você não vai precisar abrir, vai aparecer para você aqui, tá? Esse primeiro abra, para você grifar na sua Bíblia. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Quem falou isso foi Jesus, e ele falou isso no primeiro século. Nós estamos no século 21, ele falou isso no primeiro século. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora, não é hoje à noite, não é 2023, não é 2029, não é 2050. Agora, Jesus está falando, agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Você pode fechar os teus olhos? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra vai ser anunciada aqui nessa noite. O Evangelho me dá graça, Senhor, para poder comunicar a tua palavra de uma maneira que as pessoas possam entender, Senhor, aquilo que é a base, Senhor, de toda a nossa fé, em nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento. Quando eu li esse texto, meu irmão, eu confesso para você que eu tive uma crise. Existem coisas, gente, que a gente vai ouvindo na igreja quando era pequeno,
Quem é que ia na igreja quando era pequeno? Levanta a mão, escola, né, Bíblia da criança, tal. Então vai ter algumas coisas que nós vamos tomando por certo. Mas se quando nós vamos ouvir o Evangelho, vamos ler a Bíblia sem essas óticas, ler a Bíblia se explicando na Bíblia, o que a Bíblia quer dizer, o que ela realmente está querendo dizer, você fica... E quando eu li esse texto, eu fiquei, meu Deus, mas o julgamento não vai vir no final? Mas não vai ser no final? O Satanás não vai ser expulso no final? Mas como é que Jesus está falando agora? Será que a Bíblia foi escrita errado? Será que o cara entendeu errado? Porque a gente ainda fica lutando com o Satanás, né? Satanás, sai da minha casa. Satanás, eu te repreendo. A gente fica lutando, porque a gente acredita em algumas coisas. Mas o Evangelho está aqui dizendo, Jesus dizendo no século I, em Jerusalém, chegou a hora de ser julgado este mundo. E agora será expulso o príncipe deste mundo. Vamos lá. Satanás foi expulso? Se sim, como isso se deu? Se ele foi expulso lá atrás, como isso se deu? De onde? De onde ele foi expulso? O mundo foi julgado? O mundo já foi julgado? Se sim, como isso se deu? E como isso é uma boa notícia? Foi no presente ou será no futuro? Se Satanás foi expulso, porque ainda vemos demônios? Às vezes tem pessoa que tem uma possessão demoníaca. Quem já viu aqui, levanta a mão. Não em filme, tá, gente? Filme não tá valendo, tem que ser ao vivo mesmo. Por que ainda vemos tanta maldade se Jesus disse que o príncipe deste mundo será expulso? Eu não sei se eu sou maluco que faço essas perguntas, mas eu fui lendo isso aqui e o Espírito Santo foi me fazendo aprender algumas coisas. Então eu preciso aqui de alguns voluntários. Vem também cá. São voluntários ruins, já vou falar que são personagens ruins. Pode vir também você. Vem pra cá. Por que eu faço isso? Gente, pensa numa pessoa que tem dificuldade, sou eu, de me concentrar. Então eu fico pensando como é que os irmãos ficam me ouvindo 30 minutos. É impossível, eu seria impossível, eu fico voando. Às vezes o pastor Gisele está pregando e quando eu vejo eu estou pensando assim, meu Deus, eu tô lá fora. Em outro contexto. Alguém é assim, tipo o pastor Diego? Não, levanta a mão aí. Eu vou orar por você no final do culto para Deus. Então eu gosto de ser visual. Então vamos lá. Nós vamos precisar identificar algumas coisas. Primeira delas, quem é o príncipe deste mundo? Que vai ser representado por esse amado de Deus Santo do Senhor. É só uma representação, tá bom? O acusador. Tira a bandeira do Brasil, acusador, pelo amor de Deus. Você está vendo esse personagem aí? Quem ele é? Só hipoteticamente, tá? Ele é o príncipe deste mundo. Vamos ler um pouquinho o que a Bíblia vai dizer desse personagem aqui, ó. João capítulo 14, versículo 30. Vai aparecer ali, não precisa abrir a Bíblia. Só depois, se você quiser grifar. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, porque o príncipe deste mundo está se aproximando. Ele não tem nenhum poder em mim, não tem poder nenhum sobre mim. Jesus está falando isso da morte dele. Ele fala assim, ó, gente, é o seguinte, ó, eu vou chamar Jesus aqui, vou ser bonzinho. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Tu vai ser Jesus, vem cá. Aleluia. Jesus está falando para os seus discípulos, gente, é o seguinte, ó, a minha hora está chegando, o príncipe deste mundo está vindo, mas ele não tem nada em mim. Você entendeu o que estou falando aqui? O príncipe deste mundo, vamos saber um pouquinho mais dele. Próximo versículo, 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Olha só, o mundo todo não é do maligno aqui. O que Jesus está dizendo aqui, o que João está dizendo, o mundo todo está sob o poder do maligno. Poder é influência. Poder é influência. Tem poder sobre alguém, você consegue manipular esse alguém. Quem está entendendo aí? Aqui não tem. Por exemplo, existem muitos lugares bem distantes que a mulher é que manda no marido, mas aqui não tem. Ou o marido manda na esposa, mas aqui também não tem. Mas às vezes eu estou vendo, lá quando eu tinha 10 anos de idade, porque aqui não tem, às vezes eu vejo um comportamento, a mulher só olha para o camarada, meu irmão. Ela dá uma olhada aqui, o cara já fica todo desconcertado. Não, pastor, tem que ir embora, eu vou embora.
Tamanha influência. Ele não quer brigar, não quer discutir. Eu estou brincando aqui, mas estou dando um exemplo. Vamos lá. A Rússia está em guerra. Você sabia que a Rússia está em guerra com a Ucrânia? Levanta a mão aí quem sabia. Tem que saber disso aí, misericórdia. Uma palavra de um presidente fez toda uma nação se movimentar, todos os exércitos. Meu irmão, é a influência de um homem. Aqui no Brasil não foi diferente. Nós nunca tivemos uma eleição tão dividida, tão separada. E quando o outro presidente ganhou, o que aconteceu? Os outros ficaram revoltados, começaram a achar falcatrua, não sei o quê. Eu não estou falando que não tem, estou falando que tem, não estou falando de política aqui não. Eu estou falando, meu irmão, que existe alguém lá que tem poder de dizer, foi assim, e acabou, e está provado, e vai ser assim. E meu irmão, deu. Quem está dizendo que é poder aqui, influência? Então Jesus está dizendo aqui no texto, dizendo o quê? Sabemos que somos de Deus, a igreja, e que o mundo está sob o poder do maligno. Judas, capítulo 9, olha só. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, que é um anjo muito poderoso, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, contra o diabo. Mas disse, o Senhor te repreenda. Ou seja, essa figura aqui, vem para cá Jesus, essa figura aqui, é um ser espiritual que tem muito poder. Não é qualquer ser. Não tem como comparar o poder dele com o nosso poder. Não tem como. Em inteligência, em capacidade, em força. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu era garoto, eu nunca esqueci aquela cena. Uma moça estava lá na igreja e ela estava possessa por um demônio. Meu irmão, todos os homens da igreja tentaram segurar aquela mulher, todo mundo apanhou. Um por um, até o pastor chegar e expulsar. E a moça era magrinha, gente. Deixa eu pegar alguém aqui, mais ou menos, uma pessoa que é muito magra. Eu. Me ajuda aí, gente. Tô brincando, muito mais magra que eu. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher, gente, jogava os homens. Ela pegava o banco e ela jogava o banco da igreja. Eu falei, meu Deus, é filme de terror isso aqui. Porque existia uma hoste espiritual que não era aquela mulher, que estava naquela mulher. Quem está entendendo diz amém aí. É muito importante você entender, presta atenção aqui. A primeira fase da batalha de Jesus contra Satanás foi pela autoridade, presta atenção. Jesus está no deserto, 40 dias e 40 noites, quem lembra dessa história aí? E ele foi tentado pelo diabo. E o que o diabo prometeu a Jesus? Ei, se tu prostrado, foi me dado toda a autoridade sobre esse mundo. E ele não estava mentindo não. Já vou explicar mais na frente. Ele fala para Jesus, Jesus, vou te mostrar esse reino todo aqui, se tu prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos deste mundo. Jesus fala para Satanás assim, apartai-vos de mim, Satanás, só ao teu Deus adorará, e só a ele prestará culto. Então ali foi o primeiro embate. Aí a Bíblia vai dizer assim, e apartou-se Satanás de Jesus até o devido tempo. Até o devido? Que tempo era esse? Alguém sabe? Que tempo era esse? Era a cruz. Satanás se retira de Jesus naquele momento, até o devido tempo. Qual é o devido tempo? O devido que ele ia reivindicar aquilo que ele tem sob autoridade. Vamos lá, vamos ver. Quem está entendendo até aqui diz amém aí, bem forte. Satanás é chamado de príncipe deste mundo, pois recebeu o direito legal de agir no mundo devido ao pecado que gerou a morte. A palavra diabo significa acusador. Ele tem um direito legal devido ao pecado do homem. Foi dada uma autoridade legal para Satanás agir no mundo. O que é uma autoridade legal? Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Vamos supor que você é um cidadão brasileiro, amém? Aí você vai para os Estados Unidos e você vai lá pela maracutaia, sabe a maracutaia? E ainda diz que Jesus fez, né? Não, Jesus está mandando para os Estados Unidos. Como é que ele está mandando? Não, pastor, eu vou entrar com visto de estudante, ou visto de férias, visto não sei o que lá, e daí lá, eu fico lá ilegal. Tu vai ficar ilegal lá, cara. Não, mas daí é o seguinte, depois eu vou tentando fazer o visto.
Maracutaia. Porque nos Estados Unidos ele está ilegal. Passou o tempo dele, ficou mais de 3 anos. Pegou visto de férias. Nós estamos. Quem sonha ir para Disneylândia? Levanta a mão aí, dá um glória. Quem sonha ir para New York Times? Lá, New York Times não é uma revista. Nova York, dá um glória aí. Wall Street, Hollywood. Meu Deus, qualquer lugar. Eu sonho ir para a igreja, gente. Eu gosto da Lakewood. E o meu sonho é, se eu for nos Estados Unidos, eu quero conhecer a Lakewood, que é uma igreja que me influenciou muito. Vamos lá. Você tira um visto de férias, você passa 3 meses lá, uau, aí você passa os teus 3 meses, você fica o quê? Fica o quê? Fica o quê? O povo lá do fundo fica o quê? Ou seja, se a polícia, se você bater o carro, se você olhar torto para uma mulher, a mulher fala, show me life. Deixa eu me eu não estou entendendo nada, meu irmão. Deixa eu botar o Google Tradutor aqui. Aí ela chama a polícia. Aí o que a polícia vai fazer? Deixa eu ver o teu passaporte. Você está ilegal. Calma aí, vem para cá. Você nem vai para casa. Não, deixa eu me despedir da minha esposa. Que esposa, meu velho? Você está ilegal aqui. Parte para lá. Aí ele pega um avião e vai, meu irmão, como prisioneiro até o Brasil. Porque no Brasil ele está legal. Porém, ele sendo um cidadão brasileiro, foi lá para os Estados Unidos, ganhou o visto de trabalho e ganhou o famoso Green Card. O que é Green Card? Green Card é a legalidade. É como se você tivesse uma cidadania americana. E agora, meu irmão, mesmo você falando português tudo errado, não interessa, você agora é legal lá, ninguém pode tirar, ninguém pode prender. Satanás, o acusador, tem uma autoridade legal para estar no mundo, para agir no mundo, para mentir para o mundo, para influenciar o mundo. Quem deu essa autoridade a ele? O homem. Quando o homem peca, o homem dá essa autoridade legal para Satanás agir. Quem está comigo até aqui diz amém. Dá um cutucão e fala assim, não me atrapalha, mano, não me atrapalha, você está respirando, tá me atrapalhando. Satanás era o príncipe deste mundo e o pecado era o seu trunfo. Era através da acusação que ele reinava, oprimindo e enganando o homem, acusando o homem. Quem nunca passou por isso? Acusação. Quem é você? Você não é nada, você não vai dar em nada, você é um miserável, você não é amado, você não merece amor. Alguém reconhece essa vozinha? Por isso o Messias precisava sofrer. Por isso o Messias precisava morrer. Foi isso que os profetas anunciaram da Bíblia a Bíblia. Gente, a Bíblia só fala sobre isso, de capa a capa. Sabe a Páscoa, que você come chocolate? A Páscoa vem lá do judeu. E todo o rito da Páscoa simboliza exatamente o Cordeiro indo para a cruz do Calvário. Vou dar só um exemplo para vocês. Quando aconteceu isso, a Páscoa era a comemoração de algo que aconteceu. O povo foi liberto do Egito e foi para a terra prometida. Quem já viu essa história aí? Levanta a mão, no quadrinho, alguma coisa. O povo sai do Egito e vai à terra prometida. Aí acontece, Deus envia um anjo da morte para matar todos os egípcios. Mas como é que o anjo da morte ia distinguir quem era egípcio e quem era o povo escolhido de Deus? Deus falou para eles assim, pega um cordeiro, mata o cordeiro e passa o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta. Umbrais da porta, gente, o que é umbrais da porta aí nos dias de hoje? Vou saber. É o quê? É aquela madeirinha, né, meu irmão, que vem assim do lado aqui, pá. Em cima da vista está ali, ô Jesus, obrigado, está aqui, Umbrais da porta era aquilo ali. Aí o pai tinha que matar um cordeiro e colocar o sangue do cordeiro. Aí você pensa assim, nossa, que maluquice, por que um negócio desse, pai? Então,
É porque Deus estava ensinando o povo daquilo que viria, aquilo que viria a acontecer. Então, se você ler os 10 mandamentos, ele tem um propósito. Qual é o propósito dos 10 mandamentos? Apontar para Cristo. Qual é o propósito da Páscoa, pastor? As festas, aquele monte de sacrifício, morre ovelha, morre cordeiro, e morre não sei o que. Qual é o propósito? Apontar para Cristo, para que o povo, como eu e você, o povo judeu, quando estivesse acontecendo o sacrifício do Messias, as pessoas entendessem e não perguntassem a pergunta que todo mundo pergunta: por que Jesus tinha que morrer? Fala porque está do teu lado. Por que Jesus tinha que morrer? A Bíblia toda vai responder. Gente, misericórdia, entenda o que eu estou falando. A Bíblia toda vai ensinar, através dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vão ensinar que você não é tão bom como você acha que você é. Os sacrifícios vão te mostrar que alguma coisa tem que doer, tem que morrer. Porque lá em Gênesis, Deus fala: todo homem que pecar, esse morrerá. Então eu não vou entrar aqui, senão eu não consigo terminar a mensagem. Mas você precisa entender que todas as leis, todo profeta aponta para aquilo que Jesus está dizendo. O mundo está sendo julgado, Satanás está sendo expulso. Quem está comigo até aqui diz amém. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 57. Esse é importante você abrir. Mas antes de eu ler, presta atenção aqui. Todo mundo entendeu, para que Cristo então tomasse a autoridade de Satanás, que era legal, algo precisava acontecer. Quem está entendendo até aqui? Cristo é o Messias, é o escolhido de Deus, é aquele que veio salvar o seu povo, certo? Igreja não é um lugar para a gente só se sentir bem, meu irmão, é muito mais do que isso. Igreja é o lugar para toda treva que atrapalha a tua vida, atrapalha o teu coração. Você tem autoridade legal para dizer: você não tem autoridade sobre mim, te repreendo, Satanás. Aí a voz dele vem: não, mas isso, mas aquilo. Mas não foi por causa de você, foi por causa do que Cristo fez. Cristo fez. Então Cristo tinha que padecer para retirar o poder legal que Satanás tinha. Então Satanás era o príncipe deste mundo. Como é que nós chamamos Jesus de rei, se Satanás é o príncipe deste mundo? E a Bíblia diz que ele é, porque Cristo, vem cá Cristo, faz alguma coisa. Cristo faz alguma coisa. E agora eu vou ler com você aqui 1 Coríntios, quem achou diz amém? Quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Isso que é importante agora: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou exemplificar para você. Aguilhão era uma vara comprida com uma ponta lá nela, era uma vara, e na ponta era bem afiada. O que o aguilhão fazia? O cara estava conduzindo o boi, aí o boi queria dar aquela mocosa, né, meu irmão? Sair do lugar. Amém? Aí, eu acho que eu vou pedir para Jesus me dar um agulhão, para quando uma ovelhinha estiver querendo sair, eu dar com o aguilhão. Mentira. E aquele aguilhão feria o boi, e fazia o boi andar com todos os outros bois. O que o Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo algo bem simples: que o poder de Satanás estava na morte. O aguilhão de Satanás todo homem estava morto, meu irmão. Vivia 70 anos e lá no final a vida encontrava ele, a morte encontrava ele. Então todo o poder que Satanás tinha, qual era o aguilhão de Satanás? A pessoa estava querendo: eu acho que eu estou até bom mesmo, eu acho que estou vivendo uma vida boa. Nossa, eu acho que a vida né? Eu acho que eu sou mais ou menos, eu acho que eu não sou tão ruim assim. Satanás vinha lá com o aguilhão dele e falava assim: meu irmão, tu vai morrer. Meu irmão, olha só quem tu é. Tu é um pecador, tu é isso. Então o aguilhão de Satanás era acusação por causa da morte. Então Cristo vem para nos dar a vitória sobre a acusação e sobre a
morte. Fala comigo, acusação e sobre a morte. Repita de novo, acusação e sobre a morte. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, versículo 9 até o 11. 12, 9 a 11, você pode ler aqui. Olha só, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Tem coisas que você não sabe por que acontece na tua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe um poder espiritual que é mais forte que você. Está aqui, ó. Ele engana todo mundo. Aquele que não está em Cristo, aquele que não se recebe em Cristo, meu irmão, ele é um cego, miserável, pobre e nu. Ele pode achar que ele está pensando com a cabeça dele, mas ele não está, porque ele não entende das coisas espirituais. Ele não entende daquilo que está acontecendo fora da mente dele. Quem está entendendo até aqui diz amém. É por isso que muitas vezes as coisas não rompem, muitas vezes há uma angústia, muitas vezes é isso que eu estou falando da acusação. Parece que a tua vida é travada. Por quê? Porque existe um acusador. Enquanto você não entende a verdade, enquanto você não entende o Evangelho, existe um acusador que fica te marcando, um acusador que fica te manchando. Está aqui. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. A autoridade do seu Cristo. Foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. O que ele está querendo dizer aqui? Que o poder de acusação de Satanás, o poder de acusação, o poder, o aguilhão que Satanás tinha, Cristo Jesus morre uma morte de cruz. Como o príncipe deste mundo não tinha nada em Jesus, ele ressuscita e agora ele traz uma nova aliança. Diga comigo, nova aliança. Nova aliança. O que é uma nova aliança? Algo novo aconteceu, gente, na região celestial. Algo novo aconteceu no mundo espiritual. Algo diferente. Se não tivesse acontecido, nós não estávamos aqui. Se não tivesse acontecido algo, nem você estaríamos presos nas trevas de Satanás. Mas Cristo vem e ele acaba com a acusação de Satanás, fazendo o quê? Pagando o preço. Pagando o preço, tirando a voz do acusador. Por exemplo, agora o acusador, quando ele está diante do Pai, ele vai acusar. Ele vai acusar eu, você. Aí Jesus mostra aqui o cravo na mão dele, dizendo assim: eu paguei o preço dele, eu paguei o preço por ela, eu paguei o preço por essa pessoa. Eu paguei o preço pela Ana, eu paguei o preço pelo João, eu sei que eles são às vezes meio difíceis, eu sei, mas eles são comprados por alto preço. Por isso que a Bíblia diz: todo aquele que crê em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Que coisas velhas são essas, meus irmãos? Não é só a tua velha vida, é o cosmo. Algo novo aconteceu nos céus. Cristo tirou o poder de Satanás. Prova disso, que agora a igreja vai levando o evangelho ao mundo, e Satanás não pode mais impedir. Prova disso, que chegar uma pessoa aqui com um espírito maligno, você fala: em nome de Jesus eu te repreendo, e aquele espírito sai. Por que sai? Por que sai? Porque algo novo aconteceu, uma nova aliança surgiu, uma nova aliança. Então, quando o mundo está lá preso no pecado, preso na acusação de Satanás, a igreja se levanta para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras que estão trancando, que estão travando a vida nossa e das pessoas. Sabe qual é o problema? Que nós, como cristãos, ainda tememos o diabo, porque não entendemos o evangelho. Então quando o diabo sopra no nosso ouvido a acusação, quando o diabo sopra no nosso ouvido a culpa, a gente fica: ai pastor, mas eu mesmo, será que eu tenho poder para orar e poder para fazer? Aí você depende do pastor orar, de não sei quem orar, não sei mais quem orar, porque você não entendeu que agora você está revestido pelo sangue de Cristo. Se você realmente crê em Cristo, se você realmente já morreu para as coisas desse mundo, e agora você entende que em Cristo você tem uma nova vida, você tem autoridade legal sobre Satanás para expulsá-lo.
Por isso que você não vai falar: em meu nome agora, Satanás, sai. O diabo vai falar: teu nome? Mas existe um nome que está acima de todos os nomes. Mas não está acima de todos os nomes apenas, está acima da tua vida, está acima da tua família, da tua casa, da tua história. O que precisa ser mudado, o que está lá travado, o que você sente uma opressão na tua casa. Ei, lembre! O acusador não tem mais poder sobre nós, meus irmãos. O acusador das nossas almas não tem mais poder sobre nós, não tem poder sobre a nossa vida. Eu sei que se você olhar para dentro de si, você vai ver um grande abismo. Eu também vejo. Mas eu olho pouco para mim e olho muito para Cristo, quem Ele é, quem Ele foi. Pastor, mas você fala de você, eu não falo de mim, eu falo de Cristo. A mensagem é Cristo, tudo é por Ele, tudo é para Ele, todas as coisas são por Ele. Você não é abençoado pelo teu mérito, você é abençoado por Ele. Eu podia entrar aqui na história de Jó, mas eu não vou ganhar tempo, porque muita gente pergunta: pastor, como aqui, como é? Eu podia explicar aqui, mas infelizmente não tenho tempo para isso. Essa é a nova aliança. Retornamos ao reino de Deus, não vivendo agora como escravos da morte, mas sim como escravos de Cristo. Pela fé no seu sacrifício, não vivemos mais a semelhança de Adão, mas na esperança e semelhante de Cristo, o primeiro de muitos irmãos. Paulo vai fazer uma analogia. Em Adão, muitos morreram. Por causa do pecado de Adão, muitos morreram. Mas Jesus é chamado o segundo Adão. Porque se por Adão muitos morreram, ainda mais por Cristo muitos serão vivificados. É por isso que tem gente de todas as nações que reconhecem a Jesus. Nós estamos aqui e glória a Deus, porque temos a liberdade de estar aqui. Mas lá na China, não sei se no exato momento, porque lá é outro horário, eles se reúnem em cavernas. Mas se reúnem no nome de quem? No nome de Jesus. Agora o rei deles não é mais Xia, não lembro, não sei o nome do rei da China. Xuni. Agora eles vão dizer assim: você pode ser o rei da China, mas eu sigo ao rei Jesus, que é rei do mundo. Rei do mundo. E olha só, deixa eu te falar uma coisa para você. Você quer me prender aqui, né? Você pode até me prender, mas chegará um dia que você não poderá me prender. Sabe por quê? Porque eu estarei do outro lado e você será julgado pelo meu rei. E o meu rei vai dizer que você foi achado infiel, você foi achado. Aqui você tem poder sobre mim, nesse mundo aqui, que já está julgado. Ou seja, esse mundo aqui já está julgado, meu irmão. Aqui você tem até um poder sobre mim. Mas chegará um dia que você olhará o meu Messias, o meu mestre, face a face, e ele vai te desabonar. Mas ao crente, mesmo perseguido, mesmo aquele mal, fala: ei, servo bom e fiel, entra na recompensa do teu Senhor, entra agora no gozo do teu Senhor. Porque somos melhores? Olha para quem está ao teu lado e fala assim: lindão, você não é melhor do que ninguém. Agora você acreditou numa boa notícia. E qual é a boa notícia? Estávamos presos em pecados. Satanás tinha autoridade para nos acusar de dia e de noite, mas ele perdeu essa autoridade, porque na cruz do Calvário, o escrito de dívida que havia contra cada um de vocês aqui, foi rasgado na cruz do Calvário. Pastor, diga, e o que acontece? O que acontece? Acontece que agora você pode olhar para dentro de você e ver: meu irmão, que pensamento é esse? Meu irmão, que sonho que eu tive é esse? Meu Jesus, olha só como é que eu estou pensando. Meu Deus, como é que eu fui fazer aquilo? E Satanás não tem mais poder de te acusar. Ele não tem poder mais te parar, sabe por quê? Porque você está escondido na cruz do Calvário, escondido em Cristo. E quando alguém me fala: como é que você é crente, você fez isso? Exatamente por isso que eu sou crente, porque eu sou imperfeito. Mas Ele é perfeito, Ele é perfeito, Ele é perfeito, Ele é perfeito. Ele é o sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo. Sabe qual é o problema, meus irmãos? Que Satanás, ele nos vence nos acusando. Satanás nos vence nos acusando. Satanás nos para, nos acusando quando você erra, quando você peca. E ao invés de você correr para os braços do Pai, você corre para os braços de Satanás e fica naquela coisa de acusação, de culpa. Ao invés de você colocar para fora e dizer: eu preciso de ajuda, me ajude isso aqui, porque está destruindo a minha casa, está destruindo a minha família, está destruindo a minha alma, me ajuda. Você vai para o colo de Satanás e se esconde lá, achando que você precisa ser perfeito para estar aqui. Não, você não precisa ser perfeito, você precisa crer no sacrifício perfeito, que é Cristo Jesus naquela cruz do Calvário.
Satanás foi expulso do seu lugar de autoridade. Diga: Satanás foi expulso do seu lugar de autoridade. Cristo despojou Satanás, não despojará, despojou. Há um nome acima de Satanás. Há uma nova aliança, há uma nova vida, não é isso que nós pregamos? Há uma nova visão de mundo, há um novo destino para aqueles que estão em Cristo. Todos que estão em Cristo não vivem mais sob o jugo das trevas, mas do perdão e da reconciliação. Por isso que se você está em Cristo, uma vida com falta de perdão não combina contigo. Pastor, mas aquela pessoa me fez muito mal, não combina com você. Você já passou do reino das trevas para o reino da luz. Perdoe, vai doer um pouquinho, mas vai doer muito mais se você não perdoar. Nós precisamos entender que o reino do nosso Pai é de perdão e reconciliação. De alguma maneira, quando a gente perdoa, a gente se reconcilia, a gente escolhe não viver longe e viver perto. Por isso que eu gosto do GDC, que a gente vive, daí no GDC a gente vai vendo um defeito um dos outros, e às vezes vem a carne do pastor falar: tira esse irmão aqui em nome de Jesus. Daí o pastor vai dormir e Jesus fala assim: ama mais um pouco ele, dá mais uma chance para ele. Porque o reino do nosso Pai é um reino de reconciliação e perdão. É por isso que existem tantos cristãos amargos, porque não consegue, o rio de Deus não consegue fluir, porque para aqui na falta de perdão, para aqui na intriga, para aqui quando a gente fica falando mal dos outros, para aqui quando a gente fica se achando melhor do que os outros. O reino de Deus não consegue fluir através de nós. Mas nessa noite entenda que você não está mais no reino das trevas. Pastor, mas eu nem sou crente. Mas você chegou aqui neste lugar e eu estou anunciando para você que nessa noite você não está mais no reino das trevas. Os teus olhos e os teus ouvidos estão sendo abertos. Você pertence a um novo reino, ao reino do amor do nosso Deus, um amor de perdão, um reino de amor, um reino de reconciliação. Quem está comigo diz amém. Aí você pode perguntar: pastor, eu entendi tudo isso, mas como que agora a gente procede? Como que a gente anuncia isso? Como é que a gente fala isso? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 10. 36 ao 34, 36 ao 44. Vamos ler juntos aqui? Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala do que, gente? O que a igreja tem? Por que às vezes não tem cara de boas novas? Por que tem a cara de assim: você vai para a igreja, você tem que fazer isso aqui, fazer aquilo, corta o cabelo ali, faz um negócio. Isso não é uma boa nova, gente, isso é uma péssima nova. Porque nós já temos essa voz que nos acusa de dia e de noite. Você acha que você tem poder de vencer o pecado que habita em ti? Meu irmão, nem tenta. Se você acha que pela tua força, você acha que o jeito certo é o legalismo, não, eu vou agradar a Deus com as minhas próprias obras, meu irmão, nem tenta. Você vai perder, e vai perder feio, e o tombo vai ser feio. Mas eu tenho uma boa notícia para você: você não luta mais na tua força, mas na força de Cristo. Você não luta mais no teu mérito, mas no mérito de Cristo. Pastor, e quando eu vencer a tentação, celebre e diga: obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado, porque tu está me renovando. E quando você perder na tentação, dobra o teu joelho e fale: Pai, obrigado porque eu entendi a boa nova do Evangelho. Eu entendo o teu perdão. Gente, não tem como nós lidarmos com a culpa, a acusação, mascarando elas. Não tem como. Tem pessoas que vêm para a igreja, sabe o que acontece? Elas pegam tudo que era do mundo e agora elas só invertem, elas só vão mudando o nome. Mas elas continuam a mesma coisa, agindo da mesma maneira. Agora é diferente, um pouquinho mais comportado, mas falando mal dos outros, não olhando para a culpa que habita dentro de si, não olhando. O que acontece? Vamos supor, quem já passou por isso? Já passei por isso na minha conversão. Quando eu me converti de verdade, eu entreguei minha vida a Jesus e li a Bíblia. E meu irmão, eu tinha cada sonho que eu pensei que eu era endemoniado. Não, sai Satanás agora. Eu tive cada tentações na minha vida cristã, e graças a Deus as que eu consegui abrir, eu consegui vencer, e as que eu tentei, eu caí. Não tem como você mudar verdadeiramente sem abrir o teu coração, sem abrir os teus pensamentos, jogar eles para fora. Quando muitas vezes a vitória do outro te deixa ruim,
Quantas vezes aí você começa a falar, não, mas é porque sim, mas é o seguinte, né? Hoje em dia é tudo OSP, né? É só fazer lá, botar patrocínio na internet e a pessoa é famosa, né? Cuidado. Você está julgando? Você está julgando? Um dia, eu estava numa conversa e eu falei, quem conhece aqui o David Leonardo? Aqui, levanta a mão, David Leonardo. E o David Leonardo, Deus deu uma graça para ele de pregar de uma maneira diferente, né? Ele prega numa linguagem diferente. Não consigo nem explicar a linguagem que o David Leonardo prega. E um dia eu falei assim, não, mas é o seguinte, né? Mas ele não prega o evangelho verdadeiro. Ele só prega, feijãozinho com arroz, né? E tal. Cara, eu fui para casa, aquilo começou a fazer um mal. E aí você, não, mas por que está cobrando para pregar o evangelho? Porque aí você começa a vomitar um monte de coisa e você, cara, mas isso aqui não é de Jesus, cara. Como é que eu estou pensando nisso? Às vezes um amigo teu caiu, às vezes uma pessoa caiu, errou, às vezes a pessoa saiu da igreja e você fica, também. Meu irmão, cala a boquinha. Não sabe o que falar, guarda o teu coração. Agora, se é uma coisa frequente, se você não tem como chegar na cruz do Calvário sem o sangue de Jesus estar sobre nós, porque vai dar vergonha, vai dar medo, a voz do acusador vai estar lá forte, nos teus ouvidos. Não ora não, olha só, você nunca consegue, você no domingo está bem, na segunda-feira você já cai. Deixa eu falar uma coisa para você, quando você começou a andar de bicicleta, você caía, e chegou um momento que você não caía mais. Não tente ser o pastor Diego. Viva o teu processo, viva o teu momento com Deus. Quem está entendendo diz amém aí no seu lugar. Vamos seguindo. Boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de próximo. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois no batismo que João pregou. Próximo. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos. Pelo quê? Por que Ele tinha poder para curar os oprimidos? Porque Ele venceu Satanás na cruz do Calvário, meus irmãos. Ele venceu, por isso que Ele tem poder de amarrar o valente. Se você lê a Bíblia, tem uma hora que Jesus fala, não, eu amarro o valente. Como assim você amarra o valente? Com que autoridade você faz isso? A autoridade de Cristo. Próximo versículo. Nós somos testemunhas de tudo que Ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que Ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com Ele depois que ressuscitou dos mortos. Pedro está falando assim, eu bebi e comi com Ele depois da ressurreição. Os apóstolos beberam e comeram com Ele após a ressurreição. Ele nos mandou pregar o povo e testemunhar que foi Ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê, recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Presta atenção. Como que a igreja, pastor, como é que eu levo essa mensagem para frente? Eu botei 5 coisas bem rapidinhas. Primeiro, através de Israel foi anunciada essa boa notícia, a paz que Deus estabeleceu através de Jesus. Repita comigo, paz. Paz é o sinal do reino de Deus. Está com falta de paz? Algo há errado aí. Busque ajuda. Não está tendo discernimento? Busque ajuda. Porque Cristo estabeleceu a paz. A gente pode ter uma luta ou outra, mas com paz. Você está entendendo o que eu estou falando? O cristão passa pelas lutas e dificuldades com paz. Cristo estabeleceu a paz. Segundo princípio, Jesus é o Senhor de todos. Jesus é o Senhor de toda a terra. Ele não é só o Senhor da igreja, Ele é o Senhor de toda a terra. Ele está trazendo e trará, e terá um dia que isso se consumará. Todos os reinos poderosos do mundo já vieram aos pés de Jesus e foram julgados. Ele é o Senhor de todo o mundo.
Você vê o apóstolo Paulo falando que os príncipes deste mundo estavam vindo a Jesus e sendo julgados por Ele. Olha quem é o teu Deus, olha quem é o teu Pai, Ele tem toda a autoridade, Ele está acima de todas as coisas. Terceiro, Jesus foi ungido por Deus através do Espírito Santo, vivendo para fazer o bem e curando os que todos estavam dominados pelo diabo. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, eu sirvo a Jesus. E Jesus da Bíblia, Ele passou curando as pessoas. Todas as pessoas estavam oprimidas pelo diabo, Ele aliviava, Ele trazia cura, Ele trazia presença, Ele libertava. Deixa eu orar por você posso orar por você? É assim que nós pregamos, gente. Tudo que não provém do Senhor, provém do diabo. E a igreja vai desfazendo as obras do diabo. Por que você é um cristão? Para lá no teu trabalho desfazer as obras do diabo. Para a tua família, todo mundo fala, pastor, a família está uma desgraça porque a igreja está uma desgraça. Porque o dia que a igreja se levantar e se arrepender e ser família como deve ser, não será mais uma desgraça, porque a igreja será a luz do mundo e sal da terra. Pastor, mas é briga todo dia. Repreende o diabo lá da tua casa, o acusador. Quem sabe é você mesmo que fica acusando tua esposa, ou tua esposa acusando teu marido, e vocês ficam um degladiando com o outro e achando que Jesus está no meio daquilo ali. Jesus está no caminho do perdão e da reconciliação. Do perdão e da reconciliação. Ah, pastor, mas é as mulheres, pastor. As mulheres estão muito sensuais nesses dias. Então se levante e desfaça as obras do diabo. Mostra como é ser elegante, como é ser cheio do Espírito Santo, como é ser confiante sem ser vulgar, sem precisar mostrar os corpos. Vai lá, se levanta, desfaça as obras do diabo. Oh, pastor, mas hoje, pastor, os homens, nossa, pastor, os homens são os meninos hoje, pastor, meu Deus. Então se levante, jovem, aqui e seja um homem como a Bíblia diz para ser. Desfaça as obras do diabo. Homem que não quer mais casar, homem que não quer mais ter filhos, homem que não quer mais ter responsabilidade, homem que não quer mais constituir família. Que se levante os jovens da igreja para fazer um casamento, e não um casamento igual do mundo, mas um casamento na presença de Deus, e mostrar na família como é ser. Tem aqui o presbítero Luiz, que eu de vez em quando falo para ele, se eu olho para ele, eu olho para a família dele, e com certeza se eu falar para ele, ele vai falar, meu pastor, a minha família é perfeita. Eu sei que não é, nenhuma é, mas eu vejo o Luiz e a Tati sendo e restaurando todo o casal aqui na igreja. Fora a minha referência do pastor Gesiel, tem referência de casamento. E como assim, pastor? Quando eu estou educando meus filhos, eu estou desfazendo as obras do diabo. Está desfazendo as obras do diabo. Pastor, no meu ramo, pastor, todo mundo mente. Então se levante e não minta. Pastor, no meu ramo ninguém prospera. Se levante e prospere. E quando as pessoas vierem falar, você fala assim, não, é porque é o seguinte, Jesus andou fazendo boas obras por todos os lugares e desfazendo as obras do diabo, desfazendo as obras do acusador. Ele não fez apenas lá na cruz, ele continua fazendo dia após dia. Todo dia que você levantar de manhã, você vai estar desfazendo as obras do diabo, não porque você é bom, mas porque você segue a ele, você serve a ele, você é instrumento dele. Quarto princípio, Deus ressuscitou e mostrou algumas testemunhas que Ele tinha escolhido de antemão. Ou seja, não é mentira. Teve várias testemunhas que Jesus, depois de ressuscitar, tomou cafezinho, irmão, fez peixinho, fez até batata frita. Mentira, ele era fitness. E Pedro viu isso, e Pedro está testemunhando disso. Cristo não está morto, Ele está aqui. Mas como que Ele está aqui, pastor? Através do Espírito Santo. Se você respirar bem fundo aí, você vai sentir essa presença que eu estou sentindo aqui nesse lugar. Ele não está morto, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Quinto, Deus o colocou como juiz dos vivos e dos mortos, e todos os profetas escreveram a respeito dele, dizendo que todo aquele que crê em Jesus terá seus pecados perdoados por meio do seu nome. Então vamos lá. O acusador perdeu a sua batalha, porque agora fica aqui e tu fica de frente para mim.
Pastor Nery. Deus colocou uma autoridade sobre Jesus. Aonde o evangelho foi anunciado, se Deus levar vocês para as outras nações, você vai só pregar isso. Esse é o evangelho, essa é a boa notícia. Todo aquele que crê em Jesus, vem para cá, está escondido em Cristo, e o maligno não pode tocá-lo. Errou, você está escondido em Cristo. Se arrependa. Arrependimento não é chorar aqui. Arrependimento é buscar ajuda. Arrependimento é colocar para fora esse lado escuro que tem dentro de você e tem dentro de todo mundo. Você não é pior do que ninguém. Tem dentro de todo mundo. Arrependimento é isso. É não ter mais vergonha, sabe por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi suficiente para pagar esse pecado. Naquela cruz, quando ele sofreu, quando ele foi envergonhado, tudo que ele passou foi para pagar esse pecado, foi para você agora, com cara deslavada, chegar diante de Jesus. Martinho Lutero foi um grande reformador, foi através dele que veio a reforma, onde ele está orando e o diabo apareceu para ele, uma visão, e falou: Martinho, como é que tu tem coragem de fazer isso? Eu vou fazer uma lista de quem você é. E ele começou: Martinho Lutero, você é isso. Martinho Lutero, você fez isso. Martinho Lutero, eu te conheço, Martinho Lutero. Você escreveu isso aqui. Você tratou aquela pessoa assim. Ô Martinho Lutero, você quer enganar quem? Aí Martinho Lutero olhou para o diabo e falou assim: você tem razão, eu fiz tudo isso, mas você esqueceu de uma coisinha só. E ele pegou o lápis e escreveu assim: o sangue de Jesus me purifica de todos os meus pecados. Obrigado. Ô Espírito Santo, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 11. Não abre não, vamos ler aqui. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 22. Esse poder ele exerceu em Cristo, isso está falando de Deus, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Deus colocou todas as coisas, diga comigo, todas as coisas, não, fala mais alto, todas as coisas, debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Todas as coisas. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Quando nós ainda estávamos mortos, meus irmãos, nós estávamos em pecado ainda, Deus nos vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, próximo, e cancelou, diga cancelou, a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, e Ele removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ele está falando que Jesus fez do diabo e do Satanás, dos diabão lá, dos demônios, fez um espetáculo. Ele está falando que Cristo fez um espetáculo na cruz do Calvário e deixou o diabo envergonhado, como ele está até hoje envergonhado. Ele pode tentar enganar você, e ele engana você no pecado, na culpa, ele engana você na raiva, ele engana você quando você acha que esses sentimentos são seus e não são seus. Ele engana quando você se fecha e fica ouvindo essa voz do acusador. Ali ele engana, mas ele sabe que ele é um derrotado, ele sabe que ele já está julgado, ele sabe, a Bíblia fala que ele é homicida desde o início.
Agora minha pergunta é para você: por que você deixa esse acusador ainda dominar a sua vida? Por que você não vive a liberdade que Cristo te proporcionou? É as contas que você tem que pagar? É o futuro que você vive preocupado? Meu irmão, aquele que não poupou o próprio filho, vai negar alguma coisa aos seus escolhidos? É o que a Bíblia vai dizer. Mateus 28, 18, e aqui eu encerro. Eu vou ler mais, tá? Eu não vou ler só o 18, eu vou ler mais. Essa é a última palavra que Jesus diz aos seus discípulos. Meus irmãos, se vocês entenderem isso aqui pelo poder do nome do Espírito Santo, a vida de vocês nunca mais é a mesma. Vocês nunca mais vão ter dificuldade de falar do Evangelho. Vocês nunca mais vão ter dificuldade de entender o Evangelho. Porque a boa notícia é só essa, baseada nesse testemunho aqui. Então Jesus se aproximou de Pedro, do João, dele, da Juliane, da Milene, da pastora Priscila, do Mateus, do Mário. Se aproximou-se deles e disse: foi-me dada. Foi-me dada. Quem deu? O Pai, porque Ele pagou o preço. O acusador ficou sem acusação, e o Pai deu toda a autoridade a Cristo. A Bíblia vai dizer, e eu não sei se eu li esse versículo, a Bíblia vai dizer que Cristo vai pegar todas as nações, e quando todas as nações estiverem rendidas a Ele, Ele vai devolver ao Pai, como era desde o início, para que Cristo seja tudo em todos, tudo em todos. Ele é suficiente, Ele cuida do teu amanhã, Ele cuida dos teus relacionamentos, Ele cuida, Ele direciona. Pode ser que hoje você esteja no fundo do poço, Ele está aqui dizendo assim: filho, foi me dada autoridade, eu tenho autoridade sobre as trevas, vem comigo, deixa eu te levantar. Para algumas pessoas Ele está dizendo assim: filho, por que você se escondeu de mim? Você acha que eu não te conheço? Você acha que naquela cruz eu não estava vendo você? Eu não te conheço do louvor, eu te conheço do teu secreto, eu te conheço das tuas imperfeições. Filho, vem para mim, filho, para mim, vem para mim. Todo aquele que estiver em mim, esse dará muito fruto. Presta atenção, você não vai dar fruto, você não pode dar fruto. Não, pastor, mas eu ganhei um cargo. Eu fui até ungido com óleo na igreja, agora eu sou um diácono, agora eu sou um presbítero. Pastor, agora eu sou um líder de GDC. Glória a Deus. Mas você não pode dar fruto. Todo aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Nós só podemos estar em Jesus. O fruto flui, o fruto flui, o fruto flui, o fruto flui. Não tente vencer a mentira, vá para Cristo, Ele vai te mostrar a verdade. Não tente vencer a escassez, não, porque agora eu posso, eu consigo. Não, vai ser, minha irmã, vá para Cristo e fala: Pai, eu preciso de Ti, coloca a Tua mão sobre mim, coloca a Tua mão, eu sei que Tu cuida de mim, a Tua palavra diz que Tu cuida de mim. Jesus diz: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Próximo versículo: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês. Ele está aqui nessa noite, porque Ele prometeu: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pastor, qual é o fim dos tempos? É quando todo joelho vai ver Cristo e vai se dobrar diante dele. Eu anseio por esse dia, gente, eu anseio pelo céu, eu anseio. Mas todo dia que eu fecho meu quarto, toda vida que eu dobro o meu joelho, eu estou com Ele, eu estou já me dobrando diante dele, eu sei que eu vou ver Ele face a face, eu sei disso, eu sei que esse corpo mortal vai sumir. Mas eu tenho Cristo no meu coração todos os dias. É isso que me faz perseverar, é isso que me faz não desistir de mim mesmo, é isso que me faz não desistir das pessoas, é isso que eu não perdoo porque eu sou bonzinho, eu não tenho compaixão porque eu sou bonzinho. Não, eu sou egocêntrico, eu sou egoísta. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse o Senhor mudar meu coração, se eu não estivesse passando todos os dias com o Senhor, se eu não estivesse me relacionando com Ele, ai de mim, ai de nós, ai de mim e ai de nós. Se coloque de pé nessa hora. O julgamento foi dado.
Satanás perde a autoridade. Aonde o reino de Deus chega, o reino das trevas tem que bater em retirada. Onde tiver um homem posicionado, um jovem posicionado, aonde ele chega, o reino das trevas tem que bater em retirada. Bater em retirada você não é na força do teu braço. Bater em retirada não é guerreando contra as pessoas. Bater em retirada não é dizendo que está todo mundo demoniado. Bater em retirada é você sendo a luz onde tem as trevas. Consegue desligar tudo para mim aqui, Caiano? Pode desligar tudo. Consegue desligar para mim aí, por favor, aí atrás? Jonathan. Quem está ali consegue? Do diabo. A partir de hoje você não pode mais viver como uma velha vida. A partir de hoje você precisa entender: Cristo tomou para si toda a autoridade. Diga comigo, toda a autoridade. E você segue esse Deus, esse Jesus. Você pode levantar as mãos aos céus. Não é sobre nós, meus irmãos, é sobre Ele. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Cristo. Quanto mais a gente chega perto de Cristo, parece que mais errado a gente é. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas parece, porque é normal, a gente está chegando diante do sol, a gente está chegando diante da luz que brilha, diante do amor perfeito. Não desista no meio da caminhada. Tem pessoas que vieram aqui nessa noite, estão pensando em desistir no meio da caminhada. Não desista no meio da caminhada. Não desista no meio da caminhada. Deus tem o Evangelho foi anunciado a vocês nessa noite. Toda a autoridade foi dada a Ele. Toda a autoridade foi dada a Jesus. As trevas foram despojadas. As trevas foram derrotadas na cruz do Calvário. Nele nós temos vida. Nele nós temos a redenção dos pecados. Nele nós temos uma nova vida. Uma vida que não foi comprada pelo nosso sacrifício. Uma vida que não foi comprada pelo nosso esforço. Mas por Ele naquela cruz. Por Ele naquela cruz. Por Ele naquela cruz.